Bem-vindo ao Projeto Eletro na Prática, episódio 121, uma série onde eu aprofundo os conceitos que a gente ensina dentro do curso Projeto Elétrico, CPE, Curso Projeto Elétrico. Lá você vai aprender projeto elétrico interno, padrão concessionária de medição coletiva, subestação, geração fotovoltaica, tudo isso nas duas ferramentas que você precisa dominar, o AutoCAD e principalmente o Revit, que é a nova forma de pensar os projetos, a nova forma de trabalhar com engenharia elétrica. Se você não conhece ainda isso, você caiu aqui no vídeo e no canal certo. Já se inscreve, ativa as notificações, porque aqui tem muito conteúdo para você evoluir na sua profissão como projetista. Junto com essa evolução, é natural que você vai se diferenciar no mercado, vai ter mais clientes, vai ter mais parceiros e vai alcançar o nosso principal objetivo aqui, que é fazer você triplicar a renda com projetos elétricos. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa de treinamento completo, basta clicar no link que tem aqui na descrição desse vídeo, se cadastrar e aguardar a abertura das futuras turmas do curso Projeto Elétrico. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre projeto elétrico industrial, projetos de grande porte, como isso se comporta dentro do Revit, quais são os principais pontos de atenção, por exemplo, dimensionamento de circuitos e queda de tensão. Eu vou lhe mostrar como é que isso funciona dentro da ferramenta direto aqui na minha tela. Então, sem mais demoras, roda a vinheta e vamos direto para a aula de hoje. Estamos aqui com o Revit agora na tela, deixa eu lhe mostrar um pouquinho desse projeto aí, que é um projeto industrial. Muita gente me pergunta, Marcelo, eu vou conseguir fazer projeto industrial usando o Revit? Sim. Eu vou aprender a fazer projeto industrial com o curso Projeto Elétrico? Sim. A base que você vai ter dentro do curso Projeto Elétrico vai lhe permitir fazer qualquer tipo de projeto. Comercial, predial, residencial, industrial, como você está vendo aí na tela, tanto no AutoCAD quanto no Revit, você vai ter toda a base necessária para fazer todo tipo de projeto. Então aqui você pode estar vendo aí provavelmente o mais complexo possível que você pode imaginar dentro do Revit, que é a ferramenta nova, futuro da engenharia, e um projeto industrial, projeto de grande porte. Aqui nós temos um galpão industrial. Eu tenho aqui, por exemplo, uma entrada de média tensão, subestação, padrão de medição indireta. Aí eu venho para cá, aqui tem mais ou menos uns 15 metros, provavelmente. Aqui eu tenho um quadro geral de baixa tensão. Desse quadro geral de baixa tensão, eu tenho 3 centros de cargas, ou seja, eu tenho outros 3 painéis. Isso é a concepção do meu projeto. Você pode ter qualquer concepção que você queira fazer, tá? Eu tenho 3 painéis aqui, ó. 1, 2, 3. Cada um desses 3 painéis é de distribuição de força, ou seja, aqui são cargas, tá? Depois eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. Mas eu tenho 3 centros de cargas, 3 máquinas. Imaginei que é a produção, a linha de produção da indústria. Então eu tenho um centro de carga, um painel. Segundo centro de carga, segundo painel. Terceiro centro de carga, terceiro painel. Claro que eu poderia ter mais coisa aqui. Por exemplo, eu poderia modelar a iluminação, poderia colocar um outro painel, poderia ter detalhado aqui a frente, que é a central do escritório, poderia colocar ar-condicionado, iluminação, tomada de uso geral e outros painéis. Mas eu quero me concentrar na parte industrial aqui. Primeiro, esses 3 painéis que se concentra a parte industrial, as cargas industriais, eles estão conectados aqui no meu QGBT. Eu vou dar um zoom aqui no QGBT para você ver. Eu estou com uma certa transparência no projeto, tá? Porque eu quero mostrar para vocês a concepção do projeto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então aqui eu tenho o QGBT, o painel que eu chamei de QF, se eu não me engano é o QF3, e aqui você tem, ó, a modelagem de cargas. Eu coloquei cargas aqui como compressores para simular as cargas industriais, tá? Simular potência e carga industrial. Beleza, esse grupo de cargas está conectado nesse painel e esse painel está conectado com o QGBT. Toda a carga está conectada no QGBT. Então, se a gente colocar aqui para ver qual é a carga desse QGBT, você vai ver, olha só, a gente pode dar um duplo clique nele aqui. Podemos vir aqui em tabela de painel e abrir a tabela de painel do quadro geral de baixa tensão. Vimos aqui, então, o quadro de cargas. Nesse quadro de cargas, nesse modelo, lembrando que isso aqui tudo é configurável, tá, gente? Esse modelo que a gente está vendo aqui foi um modelo que nós criamos para facilitar a visão da carga do circuito e principalmente do balanceamento. Eu padronizei os 3 grupos de carga, conforme eu expliquei.
no QF1, 2 e 3, veja que tem cargas iguais. Olha a potência total, 150 kVA para cada grupo daquelas cargas da produção industrial. Deixa eu colocar aqui, ó, planta baixa do térreo, tirar um zoom um pouquinho aqui. Olha só, por que são 3 cargas iguais? Como eu falei, eu tenho aqui ó, um grupo de carga, segundo grupo de carga, terceiro grupo de carga, eu tenho 3 cargas iguais. Tá? Então eu tenho 150 kVA nesse modelo de projeto aqui, em cada grupo. Tensão, potência, corrente, o Revit já dimensiona para mim aqui o disjuntor, tipo de instalação, o condutor que ficou aqui de 50 mm para cada alimentação, entre o quadro geral de baixa tensão e o quadro de força. O balanceamento aqui ficou bem fácil, né? Tá 500 kVA, tá 150 kVA dividido em 3 fases, mas lembrando que esse balanceamento aqui ele poderia ser feito automaticamente também, caso a gente tenha cargas mais difíceis aqui, com um clique você poderia simplesmente vir aqui e rebalancear as cargas. Tá? Agora vamos ao que mais nos interessa aqui em um projeto industrial. É você ter uma noção da potência total instalada e da carga instalada. Então, aqui abaixo você vai ver que um resumo do projeto para a demanda total. Lembrando que esse quadro que a gente criou aqui, esse quadro de cargas, ele tem um objetivo mais específico de pensar nas cargas, pensar no padrão de entrada. Então eu tenho um tipo de carga aqui, que é um motor, coloquei de carga motriz, potência total instalada 450 kVA, 150 vezes 3, 3 grupos de cargas, como eu falei, e aqui vem um ponto muito importante, o fator de demanda. Veja que eu coloquei o fator de demanda aqui, ficou colocado em 0,50. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre a demanda. A demanda, normalmente você tem em algumas concessionárias um procedimento de cálculo. Esse procedimento de cálculo normalmente tem fórmulas nas normas das concessionárias. Porém, de uns tempos para cá, a maioria das concessionárias começou a tirar essa fórmula, principalmente quando se trata de subestação. Ainda se tem critérios bem definidos pelas concessionárias para o cálculo de demanda quando é residencial. Por exemplo, o critério da área útil. Mas quando a gente vai para cargas comerciais e industriais, aí fica cada vez mais a cargo do projetista. Todo cálculo de demanda é responsabilidade do projetista. Concessionárias deixam isso bem claro. Mas em alguns casos, como por exemplo residencial, e em algumas concessionárias ainda existe muito amarrada a forma de calcular. Porém, a tendência é que cada vez mais fique menos amarrado com a concessionária e mais a critério do projetista. Cálculo da demanda é responsabilidade do projetista. Por isso, quando a gente vai para carga comercial e carga industrial, totalmente a cargo do projetista. Você pode usar a fórmula da literatura, pode usar uma fórmula de outra concessionária, ou você pode adotar o seu fator de demanda. Veja bem, no caso industrial, é o projetista que conhece como é o comportamento dessas cargas. É o projetista e o engenheiro industrial, por exemplo, né, o pessoal que projetou as máquinas, projetou a linha de produção aqui, ninguém melhor do que eles para informar como é o perfil de funcionamento desses 3 grupos de carga. Como é desse grupo 1, desse grupo 2, desse grupo 3. Os 3 entram simultaneamente em produção. É possível esse cenário? Quem vai responder isso não é a concessionária. E olhe lá, você como projetista de instalações elétricas, se você vai responder isso aqui também. É uma coisa muito mais a cargo ou a informação que tem que vir da indústria, da produção industrial. Então não depende de você, projetista, e muito menos da concessionária. Agora, depende de você, projetista de instalações elétricas aqui, principalmente da parte interna, entender, entrevistar, alinhar com o cliente como é o funcionamento dessa carga aqui. Só assim você vai poder determinar o fator de demanda corretamente. Tá? Não é uma fórmula pronta em livro, não é uma fórmula pronta na concessionária. Caso industrial e caso comercial, você tem responsabilidade, você precisa calcular. Dada essa premissa, você tem uma informação. Bom, beleza. Olha, funciona da seguinte forma. Entra um grupo de cargas enquanto os outros 2 não entram. Não estão ligados. Essa é uma regra. Outra regra, olha, sempre vai entrar 50% da capacidade considerando todas as 3 cargas juntas. Essa é outra regra. Ou então pode ser algo proporcional. Quanto maior a carga instalada, proporção, coloca aí 70% de demanda, de funcionamento em paralelo dessas cargas. O fato é, o Revit tem condições de calcular a demanda de forma automática se você der para ele premissas para isso.
Nesse caso aqui, a gente está adotando uma premissa de fator de demanda constante. A gente poderia alterar isso aqui da seguinte forma. Vamos vir aqui em gerenciar, vamos vir nessa caixinha aqui, configurações map, vir aqui em configurações elétricas. Dentro da aba configurações elétricas, a gente vai ter várias opções. Uma delas é cálculos de carga, e depois a gente vem aqui em fatores de demanda. Clicando aqui em fatores de demanda, a gente tem todos os fatores de demanda cadastrados previamente para o nosso projeto. Você pode criar aqui, por exemplo, um fator de demanda. E aí aqui à direita você tem método de cálculo. Não vou entrar muito nesse detalhe porque já tem uma aula completa aqui no Revit sobre como você tem opções de calcular, de programar o seu cálculo de demanda atendendo o seu próprio critério ou um critério da concessionária. Nós temos 3. Constante quantidade de carga. 3 formas. Eu detalhei essas 3 formas numa outra aula que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link para você assistir depois. O fato é, você pode colocar aqui de forma incremental, intervalo, proporcional, cadastrar diversos fatores de demanda diferentes. Enfim, tem muita liberdade. Vejo muita gente comentando que o Revit é engessado. Na verdade, não é engessado. Se alguém comenta isso é porque não sabe ou nunca aprendeu a usar direito essa ferramenta. Porque se você aprende a usar a ferramenta, é como um carro. Quem está aprendendo a usar um carro, está todo travado, fica com medo até, e muitas vezes o carro domina a pessoa, e não a pessoa que domina o carro. É a mesma coisa com qualquer ferramenta. Você vai entrar aqui no Revit para projetar elétrica, você tem que dominar a ferramenta. Para quem não domina a ferramenta, vai ficar com essa impressão de que o Revit é engessado, que você não consegue configurar as coisas, os projetos vão ser todos iguais, nada disso. Pelo contrário, isso aí é uma impressão de quem não conseguiu ou não sabe usar. Se você dedicar tempo, estudar a ferramenta, assim como você teve que estudar o AutoCAD também, para dominar aquela ferramenta, aqui você tem que dedicar tempo e achar o método, metodologia certa de ensino, para que você possa também dominar a ferramenta. E aí você vai ver que você tem liberdade, muita liberdade aqui dentro dessa ferramenta. Então eu vou sair aqui dessa janela, vou fechar aqui, não vou alterar o fator de demanda. Vamos manter aqui, por exemplo, o fator de demanda de 0,50. É uma premissa nossa de projeto. Então note que já calculou aqui a potência demandada, 225 kVA. Ou seja, a potência demandada, 225, nos leva a escolher então o transformador de 225 kVA. E veja que ele já calcula a corrente total e também a corrente total demandada, 341 amperes. Ou seja, com isso nós temos a informação de toda a carga dessa indústria e temos a informação da carga instalada e da demanda. Lembrando que o cálculo de demanda é altamente personalizável, se é que essa palavra existe, né? Personalizável, mas eu acho que existe. Configurável. Então, gente, ó, resumindo, mostrei para vocês aqui ó, a parte do térreo. Aqui está a subestação, aqui está o QGBT e aqui está os 3 grupos de carga. Eu me concentrei aqui em abrir o quadro de cargas desse QGBT. Vamos para o 3D aqui. Eu abri para vocês o quadro de cargas desse QGBT. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um circuito entre a subestação e o QGBT para vocês verem como é que funciona. Vou tirar um zoom aqui um pouquinho, até visualizar a subestação. Vou clicar na subestação aqui. Vou criar agora um sistema de força. Criar um sistema de força. Ele já me pergunta aqui para qual painel eu quero conectar essa subestação. Basta eu clicar aqui e escolher a lista de painéis. Eu não vou conectar diretamente no QF1, nem no 2 e no 3. Isso seria um bypass aqui do QGBT. Eu vou conectar no que eu quero mesmo, que é o quadro geral de baixa tensão. Ele me avisa aqui, ó, essa operação irá criar uma conexão circular. Tem certeza que você continuar? Bom, vamos entender isso aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem algum painel que se conecta na subestação e que, porventura, está conectado ao QGBT. Ou seja, tem 2 conexões aí em conflito. Olha que interessante. No AutoCAD, quando que você receberia um aviso como esse? De jeito nenhum. Isso aqui é coisa de um programa modelagem BIM, que tem parâmetros, que está entendendo junto com você o que você está projetando aí. Esse programa entende de elétrica. É isso que eu quero dizer. Em português simples, a ferramenta entende de elétrica junto com você. E lhe ajuda a não cometer erros, a fazer projetos mais eficientes. Então, eu não vou continuar aqui. Primeiro eu vou tentar entender qual é a ocorrência circular. Por exemplo, vou clicar nesse quadro aqui e vou ver aqui, clicando em Tab, olha só, onde ele está conectado. Ele já me avisa aqui com esse retângulozinho azul que está lá no QGBT. Beleza, não tem problema. Esse aqui também está lá no QGBT. Esse aqui está lá no QGBT. E o QGBT, por sua vez, está lá na subestação.
já está conectado na subestação. Então não tem problema nenhum aqui nessa ocorrência circular. Na verdade, ele estava conectado com o QGBT e eu pedi para conectar novamente. Foi só isso, por causa desse aviso aí. O que eu posso fazer é selecionar o QGBT, pedir, por exemplo, para editar o circuito elétrico dele, colocar conectado a nenhum painel. Ok, agora ele não tem nenhuma conexão e agora sim eu posso selecionar a subestação, vir aqui em circuitos elétricos e pedir para conectar com o QGBT. Ok, agora está tudo bem. Se eu selecionar, por exemplo, a subestação, pressionar Tab algumas vezes, veja que ele marca lá o QGBT, mostrando para mim que essa subestação está conectada a esse painel aqui. Ok, agora que eu tenho tudo conectado, estou com o projeto completo. Vamos dar uma olhada agora como é que se comporta aqui a queda de tensão entre os painéis. Tá? Eu vou abrir as cargas, por exemplo, do painel mais distante aqui, que é F1. Eu vou abrir novamente aqui a tabela do QGBT, tabela de quadro de cargas do QGBT. Vamos abrir aqui. Veja que eu tenho os 3 circuitos aqui agora. Eu vou mudar a visualização aqui para uma tabela mais completa com relação ao circuito. Tá? Veja que nesse modelo de tabela aqui a gente tem uma coluna de queda de tensão. Isso aqui é muito importante para projetos maiores, circuitos mais pesados, digamos assim. Por quê? Porque temos que considerar a queda de tensão para cada circuito dimensionado. Você tem circuitos internos, residências, apartamentos, circuitos, o comprimento do circuito não passa, por exemplo, aí de 20, 25 metros, a queda de tensão é praticamente desconsiderável. Claro, você vai calcular em todo o projeto, todo o circuito. Mas aqui no caso industrial e nos casos comerciais, fica um pouco mais sério. É bem provável você ter altos valores de queda de tensão. Por isso a gente tem essa função aqui, calcula automaticamente a queda de tensão para a gente. Tudo que você tem que fazer é colocar o condutor que você vai escolher para o circuito, ele sugere o condutor de 50, você confirma que você quer esse condutor mesmo no seu projeto. Ele sugere aqui o comprimento, automaticamente ele já calculou o comprimento, a distância entre, por exemplo, entre o QGBT e o quadro de força. Dá uma olhada aqui de novo comigo. Ó. Lembra que você tem 3 quadros e o QGBT. Então tem um mais perto, tem outro mediano e tem um mais longe. Isso aqui no AutoCAD você teria que fazer tudo na mão. Tirar a medida, linha por linha, distância por distância. Saber se estava em escala, se não estava. Levar as grandezas para uma planilha Excel, ou então fazer tudo na mão. Desorganização total. Aqui não. Aqui já está tudo automático, gente. Você só tem que confirmar aqui a distância. Ou seja, o Revit dá um cálculo automático e você calcula, por exemplo, aqui se você quer considerar mais subida ou descida ou alguma curva. Enfim, você pode simplesmente confirmar um valor próximo do que o Revit calculou aqui para você. Eu vou confirmar aqui os valores e à medida que eu vou confirmando, veja que já calcula aqui a queda de tensão, olha só. Queda de tensão de 3,5, 2,7 e 1,79. Olha que interessante. O meu circuito mais longo, de 81 metros, 82 metros, ou seja, para alimentar do QGBT até o meu último centro de cargas, vamos chamar assim, eu vou colocar um tab aqui para você ver, está marcado em azul aí. É a maior distância, é o meu circuito que eu tenho que ter mais preocupação em dimensionar a queda de tensão. Porque esse circuito aí está cobrindo a maior distância, como a gente viu, 80 e tantos metros. Né? Então, veja que a queda de tensão aqui está de 3,5%. Você pode surgir a dúvida, está certo ou está errado? Posso considerar essa queda de tensão ou não? Segundo a NBR 5410, que vai nos guiar para responder aqui, que a gente está lidando com um circuito de baixa tensão, desse quadro entre esses, nós temos que a regra é, no máximo, 4%. Então, está atendendo aqui essa regra. E, em segundo lugar, essa regra é para circuito terminal. Ou seja, é para esse circuito que vem do quadro até a máquina. Isso é um circuito terminal. Esse circuito que eu estou analisando não é um circuito terminal. É um circuito que eu chamo, por exemplo, de alimentador. É um circuito que alimenta, está conectado de um painel para o outro, entre painéis. Então, esse circuito ele não tem essa regra. Mas é uma boa prática a gente adotar a mesma regra como referência. Então, eu tenho que 3,5% é aceitável. Mas o que vai realmente dizer se é aceitável ou não é a regra da NBR 5410, de novo, que trata de edificações que são alimentadas por subestações. Ou seja, é uma edificação que se conecta na rede primária da distribuidora. Logo, qual é a regra? Desde o ramal de entrada, do ponto de conexão,
da instalação, da origem da instalação, até a última carga, o máximo de queda de tensão que pode ter é 7%. Então você tem que ter isso aí no seu planejamento de projeto. Se eu tenho 3,5 entre esse painel e esse painel, quanto é que eu posso ter então agora desse painel para a subestação? E quanto eu vou ter no circuito terminal? Por exemplo, se eu tenho 7% máximo, 3,5 eu já usei. Sobrou 3,5. Então eu tenho 3,5 para distribuir entre o circuito terminal e entre o QGBT e a subestação. Note que as distâncias são curtas, né, do QGBT para a subestação e da última carga aqui, da mais pesada carga, da carga mais distante até esse quadro, são distâncias mais curtas. Então, esses 3,5 para essas duas distâncias aí, vai me atender muito bem para dimensionar esses circuitos. Então, note que eu estou mostrando para vocês aí um dos cuidados que nós temos que ter dentro do projeto elétrico industrial, dentro da ferramenta do Revit. Veja aqui como essa ferramenta pode nos ajudar aqui a ter mais segurança, a ter mais confiabilidade no nosso projeto elétrico. Tanto de padrão de entrada, padrão concessionária, quanto de instalação elétrica interna. Bom, agora que eu falei bastante dos cálculos elétricos, vamos falar um pouquinho sobre a modelagem em si. Além do que eu já tenho aqui, cargas, painéis, painel de distribuição, painel principal e subestação, eu tenho a parte elétrica, digamos assim, entre aspas, resolvida. Agora o que eu preciso fazer também nesse projeto? Eu preciso modelar a infraestrutura. Isso se o cliente me contratou para fazer um projeto realmente completo e modelado por completo no Revit. Quais são as opções aqui? Eu posso seguir com eletroduto subterrâneo, eu posso seguir com eletrocalhas, eu posso fazer, por exemplo, uma modelagem completa de eletrocalhas aqui, passando por essa coberta aqui, ó. Posso colocar uma eletrocalha, por exemplo, por essa parede aqui, usando mão francesa. Depois eu posso descer aqui para esse QGBT. Do QGBT, posso fazer uma caixa, dá um zoom aqui para vocês verem mais de perto. Posso fazer uma caixa aqui, por exemplo, de passagem, outra caixa de passagem aqui e subir então para a subestação. O fato é, eu posso modelar como eu quiser. Modelagem da infraestrutura é uma fase do projeto. Então eu vou falar dessa modelagem em próximas aulas, próximos vídeos. Eu vou trazer, por exemplo, não dá tempo de fazer toda uma aula só, eu posso fazer uma aula só sobre modelagem, por exemplo, de eletrocalhas aqui dentro desse projeto, ou só sobre modelagem de redes subterrâneas, banco de dutos, cabos subterrâneos, como é que a gente modela isso aqui no Revit. Inclusive eu tenho já uma aula sobre modelagem de infraestrutura aplicada a um condomínio horizontal de casas, residencial. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês conferirem também depois essa aula. Bom, agora eu vou tirar essa transparência que eu tenho aqui nesse projeto. Tirar a transparência, vou colocar a transparência 0 e aplicar. E vou encerrar aqui essa aula pedindo a sua ajuda, a sua contribuição. Preciso saber de você agora o que você achou dessa aula, desse conteúdo, o que você achou desse projeto aqui, da aplicação da elétrica no Revit, a parte interna, a parte da subestação, o cálculo que a gente se concentrou aqui para lhe mostrar, por exemplo, a queda de tensão, o circuito, o dimensionamento dos circuitos internos. O que você achou da capacidade do Revit para lidar com projetos de grande porte? Por exemplo, projetos elétricos industriais. Comenta aqui embaixo. Se você está vendo essa aula ao vivo, deixa logo no seu chat aí, quero ver seu comentário. Você que está vendo essa aula gravada, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, diz de onde você é, com que você trabalha, qual é a sua empresa e deixa sua impressão aí sobre essa aula, sobre essa ferramenta. Você está decidindo a também evoluir na sua profissão como projetista de elétrica. Se você está também determinado a seguir a tendência do mercado, a tendência da engenharia, a evolução da engenharia. Se você está determinado, eu te convido a conhecer mais sobre o curso Projeto Elétrico. Para isso, basta você clicar no primeiro link que vai ter aqui abaixo desse vídeo, faz um cadastro, você vai entrar num grupo de WhatsApp, vai ter seu e-mail cadastrado, para que a gente te avise sobre as próximas turmas do curso Projeto Elétrico. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Um abraço especial aí para a família CPE, a família dos alunos do curso Projeto Elétrico, que está espalhada aí por todo o Brasil. Já são mais de 1000 colegas aprendendo aqui junto comigo, junto com a minha equipe. É um prazer para a gente estar aqui produzindo esse material e ajudando vocês a alcançar o nosso principal objetivo aqui desse canal e desse trabalho, que é fazer você triplicar a sua renda com o Projeto Elétrico, fazer você valer a pena mesmo, de verdade, a sua formação e a sua atribuição técnica. Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem com mais um Projeto Elétrico na Prática.